Este planeta precisa de ser protegido. É o único que temos. E é por isso que reunimos uma série de histórias ambientais inspiradoras para si. Bem-vindos ao Ecoáfrica desta semana, um programa que vos trazemos a partir de Moçambique em parceria com a DW da Alemanha. Eu sou Dália Langa e isto é o que temos reservado para hoje. Por que a energia solar e a agricultura fazem uma boa combinação? Por que a agricultura hidropônica está a fazer sucesso na Tunísia? E vamos saber ainda como está o Homem-Aranha a ajudar a combater o lixo na Nigéria. Começamos no Uganda, onde a floresta está a desaparecer a um ritmo assustador. Segundo a Global Forest Watch, desapareceram já 12% do quase 1 milhão de hectares de cobertura arbórea desde o ano 2000. Uma das principais razões é o contínuo abate de árvores para fazer lenha para cozinhar. Mas a verdade é que há outras formas de o fazer. Fomos à procura de pessoas que lutam contra esta tendência. De certa forma, Rachid Sempa carrega o futuro do seu país às costas. Nenhuma árvore foi abatida para fazer os 25 quilos de briquetes que trouxe para a sua lanchonete nos subúrbios de Kampala. Passou a usar biocombustíveis há cerca de um ano e também notou a diferença na carteira. Os briquetes ajudam-me a poupar dinheiro. Costumava gastar cerca de 30 mil shillings em carvão a cada 2 dias. Se gastar o mesmo em briquetes, posso cozinhar por cerca de 8 dias. O biocombustível que Rachid usa para fritar os salgadinhos é feito de materiais biodegradáveis, como resíduos agrícolas, carbonizados e moídos em pó. É assim que se obtém uma fonte de combustível sólida e eficiente. A empresa chama-se Green Bio Energy e está a apostar na produção de biocombustíveis como alternativa para o carvão vegetal. After realization of the challenges of deforestation, os desafios da desflorestação estavam a aumentar no Uganda e os níveis de desemprego. A ideia surgiu em 2011. A empresa pretende inovar, produzir e distribuir soluções amigas do ambiente. Where the company would innovate, produce and distribute eco-friendly solutions. O carvão tradicional é feito de árvores. Mais de 80% da população depende dele. Mas esta fonte de energia é muito cara. Como em muitos lugares em África, a lucrativa indústria do carvão do país é responsável pela desflorestação massiva. O Uganda proibiu a produção em grande escala em algumas regiões. O biocombustível é uma alternativa sustentável. Briquettes can be made from leaves. Os briquetes podem ser feitos a partir de folhas e sobras. Se cortarmos madeira, por exemplo, podemos carbonizar os resíduos para fazer briquetes. E podem ser feitos a partir da produção agrícola. Portanto, são uma fonte de energia mais sustentável, porque usam menos e são energeticamente mais eficientes. And then it is more energy efficient. A ambientalista Mary Kagwa acredita que os briquetes ecológicos podem ser uma medida acessível na transição para a energia limpa, mas o governo tem que incentivar a produção. Eles não estão a dar prioridade a estas inovações, de modo a que as pessoas possam vê-las como uma alternativa séria e deixem de olhar para o carvão. A Green Bio Energy está a mostrar o caminho graças ao pronto fornecimento de resíduos do setor agrícola do Uganda. A empresa produz mais de 50 toneladas de briquetes por mês, mas a oferta ainda é limitada, como bem sabe o vendedor de rua Rachid Sempa. Existem apenas alguns locais onde se pode comprar estes brinquedos. Ao contrário do carvão vegetal, que se pode encontrar em quase todas as esquinas. Por vezes temos de os encomendar. Por vezes o estoque esgota-se.
A empresa está a ensinar as comunidades a fazerem os seus próprios briquetes e isso está a ajudar a empoderar as mulheres e as residentes locais, indo muito além de fornecer aos bairros a sua própria fonte de energia. Aprendemos a fazer briquetes para nós, mas também vendemos para termos um rendimento extra. Agora, se um filho precisa de um livro da escola, podemos comprar. Também temos um esquema de poupança. Embora os briquetes também causem emissões, ao substituir os combustíveis à base de madeira, a esperança é de que as florestas possam continuar a absorver o carbono e a salvaguardar a biodiversidade. 1 kg of briquettes allow for an 1 quilograma de briquetes permite cerca de 14,6 kg de compensação de dióxido de carbono. E 1 quilograma de briquetes pode permitir a preservação de 25 kg de árvores verdes. Preserved. Para além de salvarem o meio ambiente, se os briquetes poupam dinheiro, poderão muito bem ser parte do futuro do Uganda e do resto da África também. Este exemplo do Uganda mostra que as pessoas podem encontrar alternativas para práticas nocivas. A reportagem que se segue demonstra como podemos tirar proveito da junção das novas tecnologias com os métodos agrícolas tradicionais. Falamos da agricultura agrivoltaica, que consiste no cultivo e criação do gado com a ajuda de painéis solares. Os agricultores produzem energia e, ao mesmo tempo, as culturas e os animais conseguem o tão necessário refúgio do sol. Vamos conhecer alguns exemplos em África e na Alemanha. Uma delegação do Malawi visita um projeto agrícola em Rotenau, perto de Berlim. Nesta quinta, cultiva-se com painéis solares. Os visitantes estão a ver como funciona. Muitos agricultores dependem apenas da enxada. Não podemos fazer muito porque não temos capacidade para adquirir maquinaria. Se o governo puder apostar nesta agricultura, as coisas poderão melhorar. This sort of farming can turn things for better. A empresa agrovoltaica Sun Farming cultiva frutas, vegetais, bagas e ervas há 2 anos. Quase tudo pode ser cultivado sob painéis solares. Os módulos permitem a entrada de luz natural, mas bloqueiam a luz solar direta, potencialmente prejudicial. E os componentes do edifício podem ser reciclados. É 100% aço e vidro e capaz de durar 50 anos em África. E tudo isto pode ser reciclado. A estrutura pode ser desmontada e revendida. O material tem um bom valor e é muito procurado. Os materiais podem ser usados para construir casas e armazéns. Quando a água flui sobre os módulos, ela é coletada num sistema de calhas. Isso distribui a água por igual pelo chão. Também aumenta o tamanho das gotas, que permite que mais líquido entre no subsolo para que o solo permaneça úmido mesmo nos períodos secos. Em África, também usamos a irrigação gota a gota para ajudar no cultivo, porque certas regiões são agora completamente áridas. Coletamos a água da chuva e distribuímos com uma bomba alimentada por energia solar. Os verões estão a ficar cada vez mais secos na Alemanha. Aqui, 90% das culturas usam sistemas de irrigação gota a gota que poupa água e quase não requer eletricidade produzida pelos painéis solares. O restante vai para a rede nacional ou pode ser armazenado. Estudantes da Universidade de Tecnologia de Brandemburgo também estão a acompanhar o projeto. Usam sensores para estudarem os microclimas sobre os módulos. Medem a intensidade das luzes, umidade e temperatura do ar e do solo à volta das raízes das plantas. Também medem regularmente a chuva coletada nestes recipientes. Pode ver-se o quanto os painéis solares se expandem para captar a água.
Nos períodos frios, está muito mais quente sob os módulos que ao ar livre. E durante os períodos de seca, está muito mais úmido sob os módulos. Nos períodos frios está muito mais quente sob os módulos que ao ar livre. Em média, está 1 a 2 graus mais quente. E durante os períodos de seca, está muito mais úmido sob os módulos. Feuchter ist als auf der Offenlandfläche. Os animais também apreciam a sombra dos módulos solares. As estacas são cravadas no solo e resistem às mudanças do tempo. Por isso não é preciso um chão de cimento. As estruturas funcionam como estábulos arejados e iluminados, protegendo os animais da chuva, do sol, do granizo e das aves de rapina. As visitas do Malau estão impressionadas com o sistema amigo do ambiente. Malawi has got fresh water. O Malawi tem boa água doce. 1/3 do país é água. Mas o nosso vizinho Botsuana, por exemplo, nem sequer tem um lago. Se apostarmos nesta agricultura, poderemos até vender aos países vizinhos e ganhar dinheiro e impulsionar a nossa economia. Neste supermercado em Potchefstroom, África do Sul, os clientes podem comprar produtos da Sun Farming. Por enquanto, só em pequenas quantidades, pois vêm de uma pequena instalação construída para fins de pesquisa. Aqui, a Sun Farming investiga de que forma o cultivo de alimentos e a produção de energia solar podem ser combinados. Os pesquisadores têm feito experiências com diferentes tipos de solos. Aqui na Food and Energy e no local que estamos a plantar é completamente diferente, porque no local estamos a plantar no chão e aqui usamos fibra de coco e depois usamos energia solar e a energia e a planta fazem uma ótima combinação. Aqui não há necessidade de geradores a gasóleo. Há 2 épocas de vegetais por ano. No inverno, brócolis, couve-flor. No verão, tomate, pimento e pepino. Ervas e espinafres dão todo o ano. Mas a seca também é um dos problemas nas zonas rurais da África do Sul. O inverno é seco e frio e no verão há violentas trovoadas e granizo que estragam as colheitas. O sol está cada vez mais forte. O agrovoltaico pode fazer uma grande diferença. Um extremo é a produção de vinho no Cabo Ocidental, onde as alterações climáticas estão a forçar os agricultores a proteger a sua colheita. Na criação do gado, devido às alterações climáticas, a terra está a secar tanto que a capacidade de criação na savana está a diminuir. O agrovoltaico pode mudar isso. Para ampliar o seu sistema, a empresa alemã construiu uma grande central agrovoltaica em Madagascar, por quase 3 milhões de euros. Incluiu um centro de formação dos residentes neste tipo de agricultura e no uso de tecnologia solar. Espera-se que soluções como estas possam ajudar a aumentar a segurança alimentar em África e criar novos empregos qualificados. Um país com muito sol é a Tunísia, mas não com água suficiente. Este país sofre há anos com uma grave seca. Em 2023, o governo restringiu a utilização de água para consumo, agricultura e limpeza de ruas. O cenário torna-se especialmente difícil para os agricultores, mas conhecemos um que está a produzir as suas colheitas com recurso a pouca água. Fique com o Faça a Sua Parte desta semana. Este agricultor tem muito orgulho nas suas plantas de manjericão, cujas raízes não estão diretamente no solo, mas na água. E ainda assim, a técnica permite-lhe poupar água. O que distingue a hidroponia dos métodos agrícolas convencionais e que é o fator mais importante para nós é que nos permite utilizar 95% menos água. Isto porque a água está num ciclo no qual a recapturamos e reciclamos.
Com os métodos agrícolas convencionais, a maior parte da água é absorvida pelo solo. Na Tunísia, isso significa transportar a água por longas distâncias. É por isso que os agricultores estão a tentar ser mais eficientes na sua utilização. A quase ausência do desperdício de água é uma das vantagens, mas este sistema também poupa em fertilizantes, o que é fundamental. As plantas precisam de uma solução nutritiva muito cara, porque é importada. Quer seja manjericão, tomate, pimento ou melão, a agricultura hidropônica utiliza até 80% menos fertilizantes do que a convencional. O negócio está a crescer, esta empresa tem duplicado as suas receitas todos os anos. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag #DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. As alterações climáticas que estão, por exemplo, a agravar a seca na Tunísia são um desafio que todos temos de enfrentar. Outro é a proteção da diversidade da natureza contra os danos que podem ocorrer quando as pessoas não têm consciência da importância global dos locais onde vivem, como as zonas de reprodução e migração das aves. Uma forma de o evitar é através da certificação internacional de uma biosfera especial. Vamos conhecer uma iniciativa local na Serra Leoa que está à procura deste reconhecimento. Tecelões malhados, tentilhões e pelicanos são apenas algumas das espécies de aves que se encontram na Baía de Yauri, na costa ocidental da Serra Leoa. O melhor sítio para observação de aves é na água. Um verdadeiro paraíso, diz Abdoulaye Daouda. A Baía de Yauri é uma das mais belas da Serra Leoa e alberga muita biodiversidade. É um dos locais mais importantes para a conservação de aves no país. A Baía de Yauri tem milhares de hectares de pântanos e mangais que cobrem uma área superior a 46 mil campos de futebol. Estas zonas úmidas são o habitat para as aves migratórias como as garças e as aves limícolas. Esta baía é popular entre os clubes de observação de aves locais, fundados pela Sociedade de Observação da Serra Leoa e pelo Clube de Aves Africanas. O objetivo é sensibilizar os moradores locais e reforçar a proteção. Os membros dos clubes de aves recolhem informações importantes sobre as várias espécies de aves nativas do país. Nas zonas mais remotas da Serra Leoa, estas nunca foram devidamente estudadas por ornitólogos. Os dados sobre as aves que conseguem avistar são introduzidas numa aplicação. O censo de janeiro de 2023 identificou 44 espécies, num total de mais de 22 mil aves. A aplicação é importante porque nos permite ver muitas espécies diferentes de aves, especialmente as migratórias, as florestais, e ver como voam e ouvir os seus sons. A Baía de Yauri é um importante, mas frágil habitat para as aves. Embora se trate de uma zona marinha protegida, alguns dos mangais foram cortados para o cultivo ou produção de carvão. Os ambientalistas querem que a área seja certificada como Ramsar, zona úmida de importância ecológica internacional. E os dados recolhidos permitem defender esta causa. Para que uma área seja classificada como um sítio Ramsar, um dos critérios é que o local deve ser uma zona de observação de aves. E a população de aves nessa zona deve apresentar pelo menos 1% da população total a nível mundial. O censo realizado aqui indica que temos um número de espécies com mais de 1%. Para o ornitólogo Momo Sesai, uma certificação oficial Ramsar não só ajudaria a impulsionar a conservação no país, como também o turismo. As excursões de observação de aves são um segmento pequeno, mas cada vez mais importante do setor turístico da Serra Leoa. Over the 20 years that I'll be doing bird tours in Sierra Leone,
Organizo excursões para observação de aves na Serra Leoa há 20 anos. Sou contactado por muitas empresas de observação de aves e operadores turísticos internacionais. Há um aumento de turismo de observação de aves e é disso que sustento a minha família há anos. Grande parte desta zona mantém-se ainda completamente intacta. Nestes mangás e pântanos que a rodeiam, habitam espécies comuns, como as garças cinzentas, mas também espécies ameaçadas. Os clubes de aves são importantes porque permitem alargar o conhecimento dos jovens cientistas que estão a surgir e alertá-los sobre a importância da conservação das aves. Em todo o país, temos 4 clubes de aves com cerca de 40 membros e, como sociedade de conservação, estamos a tentar capacitar os membros para este tema da proteção das aves, para que todos ajudem a suprir as necessidades no país. O ecossistema costeiro da Baía de Yauri alberga uma das mais ricas biodiversidades da África Ocidental. Os clubes de aves locais promovem a sua visibilidade, o que poderá manter este habitat natural intacto. É bom ver que estes habitats estão a ser apreciados. Esperemos que esta abordagem se torne uma realidade. Agora das aves para as aranhas, ou, na verdade, para o Homem-Aranha, que foi visto nas ruas da Nigéria a combater um tipo de crime diferente de que nos habituou. Fomos conhecer este mascarado da Marvel com um superpoder muito especial, a consciência ambiental. A ação é a sua recompensa. Na cidade nigeriana de Oskobo, o Homem-Aranha está numa missão de limpar as ruas. O super-herói, também conhecido como Jonathan Olankon, é um ativista ambiental que está a conseguir captar a atenção da sociedade. Em 2021, comecei a usar o fato de Homem-Aranha e comecei a ter resultados positivos. As pessoas começaram a levar-me a sério e estou feliz com isso. As pessoas estão agora mais preocupadas com o ambiente do que antes. A missão de Jonathan vai muito além da simples limpeza das ruas. Ele quer inspirar os outros a parar de deitar fora o seu lixo de forma descuidada. Ele causou certamente uma boa impressão no mercado local. Ele ensina-nos a cuidar do ambiente. Agradeço a este homem por causa do que está a fazer. Ele está a tornar o nosso espaço limpo. A população da Nigéria tem vindo a crescer rapidamente, assim como a quantidade de lixo. Muitas pessoas deitam simplesmente o seu lixo nas ruas. A falta de um sistema de gestão de resíduos funcional piora a situação. Por isso, os ambientalistas dizem que as pessoas precisam de resolver o problema com as próprias mãos. Não podemos ficar à espera que os governos façam algo por nós. Devemos até ensiná-lo o que é correto, garantindo que fazemos coisas que o próprio governo pode seguir. O Jonathan está a garantir que o seu ambiente não é apenas bom para ele viver, está também intacto para ser utilizado pela próxima geração. Say, our environmental officer, please, we need you in our area. Say it. E essa geração também precisa de compreender a importância de manter o ambiente limpo. Jonathan Olankon deixa claro que não é preciso ser um super-herói. É algo que eles próprios podem fazer. O que eu faço é muito importante, porque continuo a acordar de manhã e a ver lixo por todo lado, e eu quero ver uma sociedade livre de resíduos. Jonathan diz que é espantosa a diferença que uma só pessoa pode fazer. Por isso, planeia continuar a transformar-se no Homem-Aranha e a limpar as ruas, lutando não contra o crime, mas contra o lixo. Uau! Como diz o Homem-Aranha, qualquer um pode usar a máscara. E assim chegamos ao fim do programa desta semana. Despedimos-nos aqui de Maputo, Moçambique. Se quiserem saber mais sobre o Eco África, basta procurarem nas nossas redes sociais. Até a próxima!
Na próxima semana no EcoAfrica, um app está a potenciar negócios sustentáveis na Zâmbia. O cimento pode ser mais amigo do ambiente. E um fungo no Quênia pode ajudar a eliminar plantas invasoras. Não perca!